Seja bem-vindo à nossa segunda aula. Boa noite! Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. O futuro é dos esteticistas. E o nosso tema da aula é o futuro é dos esteticistas. Mas Sandra, antes de começar essa segunda aula, a gente deixou uma atividade na aula passada, Pois certo? é, deixamos, né? A gente deixou uma atividade para vocês fazerem e agora a gente vai corrigir essa atividade. Mas antes, se você não fez essa atividade, você não assistiu a primeira aula, eu sugiro que você pare onde você está e volte lá no primeiro vídeo, assista a nossa primeira aula, porque daí sim, tudo vai fazer sentido para você. Se você não assistiu e começar daqui para diante, talvez não faça tanto sentido para você. Bom, nesse desafio que a gente fez e vocês deveriam responder algumas perguntas, a gente vai agora tentar corrigir isso. A gente fez algumas perguntas relacionadas à área de mercado, que serviços ofereciam, que produtos atendiam as mesmas necessidades do seu público. E aí, o que você respondeu? Qual é o seu público? Que público quer algo novo? Também tem quem são as empresas referências na sua área, o que elas fazem de diferente na sua região, no seu bairro, na sua cidade, que empresa de estética oferece algo extraordinário. Eu conheço aqui referências na área em determinados assuntos, por exemplo, o meu cabelo. Eu atravesso a cidade porque dentre muitas pessoas que eu conheço, a que eu mais me identifiquei é do outro lado da cidade. Literalmente do outro lado da cidade. Por quê? Porque a pessoa faz bem o que ela propôs a fazer, né? Que é o cabelo ali. E a cadeia de compradores? Quem são os seus compradores? Ou seja, quem é o seu cliente, por exemplo? No nosso nicho aqui, né, o meu e da Sandra, os nossos clientes são vocês, profissionais da área de estética, que já tiveram aula com a gente nas universidades, ou em cursos livres, ou estão tendo aula, que nos procuram para aprender mais, para se atualizar. E aproveitando aí, já vamos pedir para vocês interagirem e colocarem no chat. Você foi nosso aluno, ou ex-aluno, ou é nosso aluno? Responde aí para a gente saber quem é o nosso cliente aí dessa área que a gente atua de ensino. O que é possível ofertar para complementar o que você já vende. Aqui você pode ter produtos correlacionados ao seu nicho de atuação. Você pode vender produtos, né, como home care para o seu cliente. Quantas pessoas, né, acabam perguntando qual tipo de sabonete que você usa, o que é o melhor para a minha pele. Essa é uma boa oportunidade para você vender. E essas vendas, elas podem fazer pagamentos de água, luz, telefone. E dependendo aí, em alguns casos, pode até fazer pagamento do aluguel do seu local. Muito importante isso. E que linguagens diferentes podem ser usadas para impactar o seu público? São aqueles apelos funcionais e emocionais dos consumidores. Você vai direto na dor do seu cliente, no problema dele, e mostra que você sabe resolver e solucionar o problema dele. Por exemplo, o problema do seu cliente, do seu paciente é edema, é inchaço.
Mas você tem como nicho o tratamento para edema, linfedema. Você é especialista. Você pode explicar a sua técnica. Falar de manobras específicas, como por exemplo, que vão fazer captação e evacuação de todo esse líquido aí que está circulando no líquido intersticial. Vai falar sobre manobras específicas. Vai falar de bandagens elástica ou rígida que ajuda a diminuir esse edema ou linfedema. O seu tratamento é único e você vai explicar isso para o seu cliente na sua linguagem. E ainda, né? Quais são as tendências do mercado? Quais são as oportunidades que elas podem trazer? Que hoje, o que há de novidade? O que pode te ajudar? Quais são os melhores resultados para os seus tratamentos? Por exemplo, a gente pode ter a ozonioterapia, que é uma tendência, né? É um nicho, na verdade, para o facial, né? E ela, na verdade, ela potencializa o nicho da facial, né, Sandra? Ela vai otimizar os seus tratamentos, né? Por exemplo, trazer maiores benefícios fisiológicos, né? Contando aí com os benefícios da ozonioterapia. Então, você pega aquilo que é tendência para aquilo que você está trabalhando como nicho e aí obtém, obviamente, resultados extraordinários. Bom, mas a gente já falou que vocês deveriam fazer essa atividade, né? Que era esse desafio. Mas agora vamos falar um pouquinho mais do que a gente falou na aula passada, para servir agora como base para essa aula. Vamos, e por que o futuro é dos esteticistas? Exatamente, para a gente chegar até essa aula, porque o futuro é dos esteticistas, nós falamos de um oceano azul de oportunidades, e falamos de um oceano vermelho que tá cheio de tubarão, né, Sandra? Cheio de concorrente. E aí você tinha que escolher, obviamente, qual era o seu oceano e escolher um nicho. Eu quero que você memorize isso. Escolher um nicho. Na verdade, eu não quero que eles memorizem. Quero que anote aí no seu caderno qual é o seu nicho. E aí, gente, hoje, nesta aula, a gente vai falar de muita coisa importante. Vocês vão ter muita coisa para anotar. A gente vai falar de análise SWOT, a gente vai falar de planejamento, a gente vai falar de metas. Então, gente, para a gente chegar até esse ponto dessa aula, a gente vai precisar dar para vocês um embasamento. Mais um embasamento do que é a estética do futuro e como está a estética hoje. Sim, né? Porque com essa pandemia toda, com muita gente em casa, mudou muita coisa. E preservar a saúde, gente, o bem-estar sempre será mais fácil que curar a doença. E é aí que a estética entra. Estética é saúde e autoaceitação e valorização do bem-estar já é uma aceitação dos nossos pacientes. A estética hoje não é luxo, ela é cuidado, ela é saúde e ela é autoestima. Verdade. Mas vamos falar agora mais de autoaceitação, né, Sandra? Porque o autoconhecimento, a autoaceitação são pré-requisitos básicos para a autorrealização em todas as áreas da vida, seja ela pessoal, social, profissional, entre outras. Todos nós sonhamos com esta realização, porém, infelizmente, muitos não conseguem alcançá-la, né? Sendo que na maioria das vezes, né, não alcançamos, não, né, acreditamos no nosso potencial e, portanto, não, né, vamos conseguir atingir os nossos objetivos aí. A gente não acreditar no nosso potencial, gente, é muito sério. A gente tem que acreditar na gente, a gente tem que ter uma postura. Vivemos em uma sociedade competitiva, onde algumas características e realizações pessoais são enaltecidas, enquanto outras são esquecidas, desvalorizadas e desmerecidas. Diante disso, a maioria dos que desempenham alguma função que geralmente não é valorizada, sente-se sem valor. Isso mesmo. E o valor, né, a importância que damos a nós mesmos depende do nosso autoconhecimento, a autoaceitação. E a autoaceitação significa aceitar a si mesmo. É como assim, é gostar de si, né, respeitar os seus sentimentos, escolhas. Não é confirmar, né, é conformar, na verdade, e desistir-se das melhores. Mas o primeiro passo que você vai fazer, ele é fundamental para que ocorra essa mudança. A autoaceitação vai levar uma valorização pessoal e uma autoestima elevada, né? Exatamente. Nunca fique na mesmice, né? Sempre busque algo mais, sempre deseje ser melhor. E aí, gente, nesse mesmo contexto, a gente falando de estética do futuro, a gente vai falar aí que a estética do futuro precisa de profissionais comportamentais, isso, e não robotizados. Estamos em um avanço tecnológico desenfreado que nos leva para um futuro ainda desconhecido. O que já sabemos a partir de especialistas sobre o assunto, que daqui a mais ou menos uns 30 anos aproximadamente, 47% dos empregos serão extintos, segundo aí estudos da Universidade de Oxford, já que centenas de milhares de profissionais serão substituídos por robôs e softwares
que irão realizar com domínio técnico e impecável tarefas que atingirão diversos segmentos de trabalho. Seremos então substituídos por inteligência artificial? Sim, seremos substituídos por inteligência artificial, mas na maioria das diversas áreas de trabalho, incluindo aí médicos, advogados, contadores, corretores de imóveis, agentes de viagem, entre outros. Isso quer dizer que os robôs poderão realizar quase todas, se não todas, as habilidades técnicas que os humanos realizam. Mas, porém, nós esteticistas temos uma vantagem especial em relação aos nossos substitutos. Uma vantagem bem grande que a gente já vai falar para vocês. E ainda, gente, olha só, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, o mundo que a gente vive hoje é testemunha de mudanças muito rápidas e significativas, devido às inovações tecnológicas. Empresas estão nascendo constantemente e as que não acompanham essa velocidade de inovações tornam-se muito rapidamente um segmento obsoleto do mercado. Mais da metade dos empregos que os jovens de hoje terão no futuro ainda nem existem. Por isso é fundamental conhecer as habilidades do profissional do futuro. Então, segundo a ONU, você precisa aí estar preparado porque está por vir. E com relação aí, Patrícia, à era digital, como vamos comprovar essa evolução? É muito importante porque a era digital está vindo com tudo e vocês, de repente, querem alguma referência. E a gente vai te passar aí 4 livros sobre o impacto da era digital que transformarão a sua empresa. Esses livros, gente, eles são considerados best-sellers que mudarão o seu mindset sobre a tecnologia. E aí a gente tem 4 livros. O primeiro livro é A Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab. O segundo é sobre cybercultura, de Pierre Levy. O terceiro livro é sobre administração 3.0. Por que e como uberizar uma organização tradicional de Carlos Nepomuceno. E ainda tem, inevitável, as 12 forças tecnológicas que mudarão o nosso mundo, de Kevin Kelly. Esse livro, em específico, mudará toda a sua visão sobre o futuro do mundo. Então, se você tem alguma dúvida que a gente vai entrar, que a gente já está entrando numa era digital, esses livros vão comprovar essa evolução. Bom, seguindo dos livros, falando dessa era de futuro, de robôs, a gente vai falar agora de domínio das habilidades comportamentais. Olha só, gente, uma vez que esses robôs, eles podem substituir, a Sandra falou que pode substituir vários profissionais com a sua inteligência artificial, mas eles não vão substituir a capacidade de sentir, agir, desenvolver e colocar em prática suas habilidades comportamentais. Por isso que nós, que somos da área da estética, nós já temos um diferencial, porque nós trabalhamos com sentir, agir e desenvolver. Nós trabalhamos com habilidades comportamentais. E estudos apontam que em 2045, um único computador vai ser mais inteligente do que toda a humanidade junta. Porém, não há indício de que esses computadores vão se tornar conscientes ao menos tão cedo. Aqui está a grande vantagem que nós, profissionais, teremos em relação à inteligência artificial. E olha só, gente, se você gosta e quer saber mais sobre essas habilidades e competências profissionais, eu te sugiro ler um artigo de Thalita Scobb. O nome do artigo é Habilidades e Competências Profissionais Requisitadas pelo Mercado Empreendedor. Ele foi publicado numa revista científica multidisciplinar do Núcleo do Conhecimento. E ele é bem atualizado, ele é de 2020. Então, quem gosta de ler e quer saber mais, eu sugiro essa leitura deste artigo. As habilidades, né, Patrícia? As habilidades do futuro serão comportamentais? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre essas habilidades do futuro. Hoje, o que destaca os profissionais no universo da estética, diante de tanta tecnologia, tratamento, preço, produto igual, é justamente a capacidade de se diferenciar e sobressair através das habilidades comportamentais. E isso, gente, que a gente está batendo a todo momento. Escolha um nicho, se destaque, escolha algo diferente. É essa capacidade de se diferenciar que é através das habilidades comportamentais que vai ser o seu destaque aí hoje e no futuro. A forma de agir, a forma de ouvir o outro, entender, criar sintonia,
respeitar e conectar-se com o cliente, a empatia, a criatividade, a capacidade de solucionar problemas, capacidade de negociação, flexibilidade, inteligência emocional. Isso não só difere, mas confere valor agregado como um profissional único no mercado. São características e habilidades que não são facilmente copiadas pela concorrência. Ninguém consegue copiar aí a sua forma de agir, a sua forma de ouvir, a sua forma de entender. Agora, o que é copiado pela concorrência? Preço, método, equipamento e tratamento. Mas as comportamentais não serão copiadas. Nesse sentido, gente, eu vou pedir agora para a nossa equipe passar um vídeo para vocês, para a gente poder discorrer um pouco melhor após a apresentação desse vídeo. Esse vídeo está legendado, então presta muita atenção. Pessoal, tá no ponto aí? Então, vamos lá! It was my choice. And now I will question myself for the next few weeks, maybe months. We had an option of 2 pathways to walk, and they led to 2 doorways. It was a bit confronting, actually, to be honest, to see these big signs and feeling like you had to choose and be self-conscious of how you perceive yourself and perhaps if it lines up with how the rest of the world perceives you. I went through the average door. Really? Yeah. Oh my gosh. Yeah. I didn't even hesitate. 漂亮对我的概念来说，就是像明星那种遥不可及的那种。我走的是一般。Mas eu acho que é mais porque eu me arrependi da escolha, porque era diferente do que eu vivo, é diferente do que eu sou. Am I choosing because of what's constantly bombarded at me, what I'm being told that I should accept, or am I choosing because it's what I really believe? I walked into that door with said average and I didn't feel really good after that because obviously I had rated myself average and nobody else. Todos os dias eu passo pela porta comum e ontem foi um dia único e eu optei por passar pelo bonita. I wanted to go through the average door, but my mum just pulled me over to the beautiful door. It was quite a triumphant feeling. It was like telling the world, I think I'm beautiful. I just wish more young women realized it. 要是再给我一次机会走那扇门的话，我觉得我应该会选很美的扇门。I think I would walk through the beautiful door. Acho que a porta bonita tá completamente aberta para mim. Maybe I could walk in that door. You can. Next time I look into the mirror, I will see somebody really beautiful looking back at me. Beautiful is a great word. So why not see what's on the other side of that? E aí, gostaram do vídeo? Mas aí você pode me perguntar, que esse vídeo, né, Sandra, tem a ver com a estética? Primeiro, vocês lembram que a gente falou no início da aula sobre autoaceitação? Que hoje e no futuro, principalmente após a pandemia, as pessoas estão voltadas a buscar a autoaceitação e principalmente a inteligência emocional. A pandemia mudou o conceito daquilo que a gente pensa ser saúde.
E hoje, a saúde engloba o estado físico, mental e emocional das pessoas. Quais problemas acontecem hoje, se você for parar para pensar? Baixa autoestima, Ansiedade, depressão, rejeição, sentimentos de inferioridade. falta de amor próprio, né? E aí podemos ficar falando em vários problemas mentais e emocionais, que não levamos em consideração que um procedimento estético humanizado, lembra que a gente falou ontem dos tratamentos estéticos humanizados? Eles podem mudar todas essas alterações comportamentais, que as pessoas não conseguem lidar por conta própria. E a gente pode auxiliar aí essas pessoas. Olha o que aconteceu com uma das nossas alunas de nossos cursos livres. Na verdade, foi uma aluna da Sandra, né, Sandra? Verdade. Ela trabalhou um pouquinho com essa questão comportamental. Trabalhou? Trabalhou. Olha o que aconteceu. Essa aluna, ela foi fazer uma limpeza de pele. E durante o processo de limpeza de pele, ela fez um diferencial. Ela foi lá e fez um spa para as mãos. Então, quando ela terminou todo o procedimento, a paciente se sentiu encantada, agradecida, ficou tão agradecida, tão feliz, porque nunca ninguém tinha feito nada daquilo por ela. E mesmo agora, né, no período da pandemia, ela pediu autorização, falou assim, eu posso te dar um abraço porque eu estou muito feliz, porque nunca ninguém fez nada assim por mim. Olha só, né, a gratidão que ela teve quando ela fez um simples, né, fez um mimo ali para a paciente, Um encantamento, né, um encantamento, né? Por que essa aluna aí que abraçou, por que essa paciente abraçou a profissional? Sendo que ela só fez um procedimento excelente aí de limpeza de pele. Detalhe, ela não fez qualquer procedimento. A Sandra ensinou para ela que ela deveria fazer alguns procedimentos extras para encantar. E aí, o que ela fez? Esses procedimentos para encantar. Será que algo não mudou dentro da cliente quando ela fez esses procedimentos? Será que a cliente só externou a sua felicidade? Que resultado essa aluna teve? Indicações atrás de indicações. É isso que a gente quer que aconteça com você. Que você tenha resultado, gente. E é isso que eu quero que você tenha com essa aula, né? Sim, com essas maratonas, essa maratona que a gente está fazendo. Que você tenha resultado. Que realmente você comece a otimizar aí todos os seus tratamentos. E faça algo revolucionário na estética. Bom, vamos para um segundo momento, uma segunda visão desse vídeo aí. Repare que quem fez essa ação é a empresa Dove. Todo mundo conhece a empresa Dove e eu acredito que todo mundo já usou alguma coisa da Dove. Você já usou? Sim. Mas o nicho de atuação da Dove é o quê? É higiene e beleza. O que tem a ver com as pessoas, com os sentimentos das pessoas, com o que elas sentem. Existem várias ações da Dove e de outras empresas também que são líder do mercado, que possuem uma marca consolidada e que se importam, gente, em descobrir e estudar como as pessoas se sentem. E você já parou para pensar o quanto de negócio você perdeu por não levar em consideração o estado emocional do seu cliente? Para imaginar quantos negócios a mais você teria. Gente, se parar para pensar, o seu problema não é a atração que uma campanha de marketing digital pode trazer. Seu maior problema é não conhecer profundamente o seu cliente. E aí eu te pergunto, quais são as dores que seu cliente sente? O que cada procedimento que você faz gera emocionalmente dentro da pessoa que você está atendendo? Saber somente qual é o resultado físico não é o suficiente nos tempos de hoje. Você precisa saber qual é o resultado emocional. Seu procedimento pode gerar dentro do seu cliente. Se as grandes empresas que estão há anos à frente no quesito de marketing digital estão olhando para isso, será que não é aí que está o diferencial para consolidar a sua marca e criar o seu próprio mercado? O seu próprio oceano azul, como dissemos na aula de ontem? Vamos falar aí das habilidades? Daí você vai perceber a urgência em trabalhar. Perceber a urgência em trabalhar com habilidades, competências comportamentais hoje, como profissional. Independente do que irá acontecer no futuro, hoje você já é selecionado pelas suas competências comportamentais, seja pelo lado terapeuta, pelo lado da clínica que contrata você, seja pelo cliente que lhe procura. Se deseja permanecer competitivo no mercado e enfrentar esse futuro cheio de mudanças, isso hoje é pré-requisito básico em qualquer ramo de atividade.
Ainda somos contratados pelas nossas competências técnicas, mas já somos dispensados pela falta de competências comportamentais. Olha só, gente, como isso é importante. A Sandra acabou de falar que nós somos dispensados pela falta de competências comportamentais. Então, independente da sua competência técnica, se você não tiver competência comportamental, você vai ser dispensado. E o futuro está dizendo isso, né, Sandra? Aí a gente vai falar agora sobre como utilizar a PNL. Então, o que é PNL? Então, é uma sigla aí de Programação Neurolinguística. PNL, gente, é um estudo muito aprofundado. A gente vai citar apenas um exemplo aqui, vai ser uma forma de vocês entenderem para usar um exemplo prático na clínica de vocês. Mas saibam que a PNL não é só isso que a gente vai falar, tá? É apenas um exemplo mesmo. Para saber como que a gente vai ter mais habilidade com os nossos clientes. Então, o cliente vai chegar até você. Primeiro de tudo, você precisa entender e perceber a linguagem corporal. O que aquele cliente está dizendo? E, obviamente, se preocupar com a sua linguagem corporal. Quando você vai atender um cliente, você tem que pensar e passar uma imagem de confiança. Você não pode chegar lá todo triste ou todo brabo para atender alguém. Você tem que passar uma linguagem corporal de uma pessoa calma, de uma pessoa tranquila, para realmente atender aquele cliente com qualidade. E a mesma coisa o seu cliente. Você vai perceber quando ele chega na sua clínica, no seu negócio, se ele está com os troncos fletidos para frente, com a cabeça baixa, triste, ou com um tórax imponente, se ele chega sorrindo, se ele chega triste. Você vai perceber a linguagem corporal dele. Se ele gesticula, fala com a mão, se ele está se mexendo demais, porque ele está nervoso. Isso tudo diz como é o seu cliente, qual é a personalidade dele. Quando você já passa para o outro lado e começa a avaliar e começa a conversar com a pessoa, você já vai identificar a linguagem do seu cliente. Você vai verificar aí se seu cliente tem vícios de linguagem, se ele fala rápido demais, se fala lento demais, se fala alto, se fala baixo. Você vai verificar todos esses vícios de linguagem. Mas para que serve isso, Sandra? Explica aí. Então, o que você deve fazer para que o seu cliente se identifique com você? E é literalmente repetir o que o seu cliente está fazendo. É isso que a Patrícia acabou de falar. Né? Se ele falar rápido, você vai, né? Na mesma onda, você vai falar rápido também. Se ele fala baixinho, você vai falar baixinho. Se é uma pessoa que gesticula muito quando está falando, você vai gesticular também. Se ela tem algum tique quando está conversando, né, com a sua cabeça, fazer algum movimento, você vai fazer. Mas tem que tomar cuidado. Tem que ser aos poucos, né? Não pode repetir tudo o que o paciente está fazendo, porque daí o que vai acontecer? Ele vai se imaginar no espelho, ele vai ficar desconfortável com essa situação. Ele vai falar assim, você tá fazendo mímica de mim, Sim. Você tá fazendo o quê? Então espera alguns segundos e repete aquele Você vai movimento. colocando isso aos poucos ao longo da sua conversa. Inclusive, quando você vai explicar, né, um procedimento que o paciente veio procurar, na hora de explicar, inclusive, você pode utilizar até algumas palavras, alguns termos que o paciente utiliza para que você fique mais próxima do paciente, que esse é o objetivo, né? Exatamente. Ter uma proximidade, se identificar com esse paciente. Quando ele vê que você está utilizando de gestos parecidos com o dele, parecidos entre aspas, né? Porque você já sabe que você está fazendo propositalmente, que você está falando o mesmo linguajar que ele também acha porque você é parecido, mas você também sabe que isso é PNL e está fazendo propositalmente. Ele vai falar, caramba, essa pessoa tá fazendo tudo que eu faço, ela é muito parecida comigo. Claro que eu vou fechar um negócio com ela, vou fazer o meu tratamento com você, porque você é muito parecida comigo. É assim que você encanta o seu cliente, através da PNL. E tem mais ação. Tem. E para você, o que você faz para exteriorizar os seus medos e suas ansiedades? O que você faz? Eu dou um berro, dou um grito. Realmente, gente, quando a gente dá um berro, a gente dá um grito, o negócio vem de dentro, assim, parece que lava a alma, né? E solta todas aquelas amarras que a gente tem dentro do nosso corpo. Quando eu quero, assim, uma energia, quando eu tô meio bad, eu dou uns soquinhos no ar, assim. Eu faço, vai lá, Patrícia. E aí, eu berro e grito. Eu berro e grito. E aí me faz, gente, uma energia, uma coisa assim que eu não sei explicar. Mas isso me faz bem. E isso vocês precisam ter. Algo que realmente te faça sentir bem. É igual, tem muita gente, não sei se vocês se identificam com isso. Quem se identifica, coloca aí. Eu me identifico. Porque tem gente que quando tá muito estressado, adora, ama escutar música alta. Escuta música alta e canta porque parece que exterioriza tudo.
E ainda quando vai para uma festa, alguma coisa, e tem algum grito de guerra, a pessoa faz aquele grito de guerra e toda vez que repete aquele grito de guerra, parece que está remetendo naquela situação que você já viveu. E aquilo também dá uma tranquilidade. Por isso que é tão utilizado gritos de guerra, né? Então, isso tudo, gente, não é algo impensado. Ninguém cria algo do nada. Isso é programação neurolinguística. E aí, para quem já conhece um pouco, sabe que é muito mais. E é uma coisa extremamente séria, né, Sandra? Bom, vou dar um exemplo que eu acho que foge da estética. Será que dou, Sandra, um exemplo lá? Dá. Então, assim, gente, a gente vai fugir um pouquinho da estética agora. Para vocês terem uma ideia, o quanto a PNL realmente afeta, né, e fica memorizado aí no seu inconsciente. Quando, por exemplo, você está num velório, vamos falar de uma coisa triste, e aí você tá lá todo triste e alguém, né, um parente, chega pra você e dá uns tapinhas no seu ombro, assim, 3 tapinhas. Poxa, sinto muito, olha, tô muito triste por você. Aí chega outra pessoa, diz, poxa vida, meus sentimentos, 3 tapinhas. Aí vem outra pessoa, caramba, olha, o que você precisar, conta comigo, mais 3 tapinhas. Você passa o dia inteiro levando tapinha. E aí você já tá triste e tal, você nem percebeu. Mas isso ficou registrado lá no seu inconsciente, os 3 tapinhas. Passou anos, você já está melhor, já está recuperado daquela dor. E aí alguém chega pra você e fala, oi, tudo bem? Dá 3 tapinhas. E aí você fala, tá, tudo bem. A pessoa vai embora e de repente você começa a sentir algo ruim. Você fala, nossa, não sei porquê, mas de repente eu fiquei tão triste. Por que você ficou triste? Porque esses 3 tapinhas, inconscientemente, fizeram você se remeter lá naquele momento triste, que era a situação do velório. Então, para você ter uma ideia de quanto a programação neurolinguística é séria. Então, vamos... Patrícia, como que a gente pode trazer isso para a estética de algo, fazendo falar assim, se tornar mais positiva? Vamos chegar de falar de coisa ruim, de morte, né? Pensa assim, você dando 3 tapinhas no ombro da pessoa, a gente não pode agora dar abraço, né, na pandemia, e você fala, Sandra é minha cliente. Sandra, seja bem-vinda! A hora que ela vai embora, até a nossa próxima sessão, e dá 3 tapinhas nela. Quando ela voltar, poxa, Sandra, novamente seja bem-vinda. Quando ela for embora, tchau, Sandra. Toda vez que alguém fizer isso, inconscientemente ela vai lembrar de você. Ela vai sentir que foi bem tratada, que teve um relacionamento legal. Isso é PNL. Eu acho legal que quem gosta desse assunto pode estudar mais, porque PNL também é uma área do futuro, né? Sim, com certeza. E quais são as necessidades da estética do futuro? Saúde. A estética e a beleza são consequências da saúde. Para trazer saúde, todo profissional precisa entender os hábitos, as rotinas dos seus clientes e trabalhar em prol da saúde, né? Nesse contexto, quais serão as tendências, então, para o futuro da estética? Porque o futuro, gente, é dos esteticistas, porque nenhum robô substitui o toque humano, a sensibilidade, o comportamental humano. E isso o profissional de estética possui muito. Né? Então já está aí com a estética garantida como profissão do futuro. Nenhum robô vai tirar o seu lugar aí, não. E como será a estética do futuro se você já tem habilidades comportamentais? Se eu tenho habilidades comportamentais, eu posso montar meu negócio assim, Sandra, sem mais nada? Não, né? Não, né? Você precisa de alguma coisa aí. O que você precisa? De meta, planejamento. E aí sim você vai ter um futuro brilhante. A gente não pode simplesmente dizer assim, eu vou conseguir, vou montar meu negócio sem ter planejamento. Planejamento é essencial. Sabe por quê? São muitos desafios no mercado atual. Por esse motivo, o empreendimento, antes de ser iniciado, requer um planejamento minucioso. Não se pode abrir um novo negócio tendo como suporte o achismo e as suposições. Mas não se preocupe, que isso está no nosso módulo inteiro falando sobre o plano estética. Vamos falar de infográfico agora com relação a plano de negócio. Gente, olha só, plano de negócio é fundamental. Então, a gente, a partir de agora, vai fazer vários exemplos práticos para vocês. Então, eu sugiro que você pegue o seu caderno para já começar a fazer aí um planejamento, um plano de negócio e daqui a pouco muito mais coisas. Porque a partir de agora, né, tem só informação importante, vai ter que anotar tudo aí. E quando você anota, você já está fazendo a prática para o seu negócio crescer. Então, vamos lá. Pensa aí. Já está com seu papel? Já está com sua caneta?
o que é o seu negócio. A gente já falou muito, né? Sobre negócio. Então, o que é o seu negócio? Quais são os principais produtos ou serviços que você tem? Quais são os seus principais clientes? Como será a lucratividade da sua empresa? E ainda, gente, quanto de capital será necessário? Quanto de investimento será necessário? Como será esse teu faturamento mensal? Porque você precisa saber quanto você vai faturar mensalmente. E quanto a lucro, gente, como você vai ter um lucro da sua empresa? E ainda, quando você vai receber o retorno de tudo aquilo que você investiu? Quando você está fazendo isso, você está fazendo um resumo dos principais pontos num plano de negócio. Mas para por aí? Não, né? A gente precisa de metas. Então, vamos continuar com papel e caneta, porque você precisa agora pensar. Então, vamos pensar em meta curto, médio e longo prazo. E vamos imaginar assim uma pirâmide. Essa pirâmide, ela tem que ter uma base, certo? Sim. Essa base serão as suas metas a curto prazo, que a gente vai chamar aí do operacional. Então, a curto prazo, escreve aí no papel o que você quer. Vamos preencher junto isso, né? Vamos, né? Para ajudar, né? Exatamente. O que você quer? Quais serão as suas tarefas, as suas atividades rotineiras? Qual que é o teu foco? Quais são os seus objetivos específicos a curto prazo? Pensa aí, a curto prazo, daqui a um mês eu tenho que estar como? Quais são os meus objetivos específicos? Diz aí. Agora, a gente vai pro médio prazo. Um médio prazo, ele sai daquela base da pirâmide e vai pro meio da pirâmide. Seria a parte mais tática, que leva mais ou menos aí 1 ano, 2 anos. Agora, eu preciso que você entenda nesse foco a médio prazo, quais são as suas definições, as suas ações da sua empresa. Qual é a sua visão do seu negócio, da sua clínica, do seu estabelecimento de estética. A médio prazo, quais são os seus objetivos táticos. Escreve aí no papel, porque isso faz muita diferença. E a longo prazo, onde que vai estar? Lá na ápice da pirâmide. A longo prazo, quais foram todas as suas estratégias, a sua administração? A longo prazo, quais são os seus objetivos gerais, seus planos genéricos, a sua visão de empresa? A longo prazo, como que está a sua empresa? Se terá outras empresas? Então pensa lá, gente. Pensa a curto, médio e longo prazo. Pensa hoje. Por mais que você ainda não tenha um negócio, que você está visualizando um negócio. Então pensa, vou abrir meu negócio, eu quero abrir o meu negócio e a curto prazo eu quero em 1 mês, pelo menos, tentar já pôr em ação o meu nicho, né? Olha só. Aí você escolheu o nicho e você pôs em ação. E aí você está verificando que aí a curto prazo as pessoas já estão se identificando com você e você já está atraindo clientes para sua estética. A médio prazo você já está pensando o quê? Que a sua clínica está com muitos clientes seguindo aquela tua ideia de nicho do mercado. Eles já estão vendo você como referência. Se eles estão vendo você como referência, isso é muito importante. Porque você, a médio prazo, já começou a se destacar no mercado. E agora, a longo prazo, imagina aí a sua franquia, suas redes de estética, como que vai estar o seu negócio. Imagina você muito bem e já tendo não só um nicho, mas tendo um método, uma técnica. Imagine mais. Imagine que esse teu nicho, essa técnica diferente que você fez, foi tão bom, que a longo prazo você já está ensinando para outras pessoas e divulgando isso. Gente, é importantíssimo que se estabeleça essas metas. Então, por favor, faz isso. Anota aí, curto, médio e longo prazo. E seguindo nessa questão aí de entender a curto, médio e a longo prazo qual é o planejamento, a gente vai fazer outro planejamento agora, que é a matriz SWOT. Já ouviu falar da matriz SWOT? Gente, matriz SWOT, ela é centenária.
E tem muita gente que fala assim, eu não vou perder tempo em ficar preenchendo isso. Se vocês digitarem aí no Google matriz SWOT, vai encontrar um monte de matriz SWOT. E vai encontrar um monte de matriz em branco para ser preenchida. Mas não adianta você tentar preencher algo que você não sabe como funciona. Então, vamos entender a importância dessa matriz SWOT para o seu negócio. Porque, gente, sinceridade, o que eu canso de ver de pessoas reclamando que a estética não está trazendo dinheiro, que está lá naquele oceano, lembra da primeira aula? Naquele oceano vermelho, porque o teu negócio não está indo para frente, que a pandemia está fazendo, cada vez que tem um decreto, faz com que o teu negócio caia mais ainda. Então aproveita, gente, e sair desse oceano vermelho, ir para o oceano azul e estabeleça aí metas e vamos estabelecer agora a matriz SWOT. Você vai ver que quando você começa a colocar no papel tudo isso, tudo vai fazer sentido para você. E você vai observar aonde você está errando. Quando a gente observa os nossos erros, você fala, caramba, era tão simples eu consertar? Era só isso para o meu negócio crescer? É simples assim? É simples assim. Tá ali, anotado no papel. E se você furar com alguma coisa, vai dar errado. Então vamos entender o que é a matriz SWOT e depois a gente vai preencher junto a matriz SWOT. A matriz SWOT ela é composta do quê? Fatores internos e fatores externos. Os fatores internos, os fatores intrínsecos, são aqueles controláveis. São os seus fatores. Então só você pode controlar esses fatores. E os fatores externos são aqueles que são incontroláveis. De repente, acontece alguma coisa aí no mercado. E dentro desses fatores internos, né, esses fatores controláveis, a gente vai ter pontos fortes e pontos fracos. Então, eu quero que você anote agora fatores internos. Você sabe que fatores internos são aqueles controláveis. Já anotou aí fatores internos? Agora, se você vai anotar assim, meus pontos fortes. Escrevendo meus pontos fortes, eu quero que você pense o que você tem de técnica inovadora. O que você está proporcionando de novidade na estética? Pensa aí, o que de novidade o seu negócio tem? O que você tem que nenhum outro negócio tem? Pensa bem, reflete, porque isso faz a diferença aí, gente. Isso é o futuro, né, Sandra? Sim. Pensa bem que técnica inovadora você está estabelecendo. Pensou? Agora a gente vai pensar na capacidade técnica adquirida. Você é um profissional de estética. E com certeza você estudou e estudou muito. Você aprendeu muito. Você tem bagagem, Sandra? Sim, né? A gente tem muito bagagem porque a gente não para de estudar, não é verdade, gente? Então pega todo esse conhecimento que você tem, toda essa tua capacidade técnica e anota aí, qual é a sua habilidade técnica maior? Aquilo que você mais ama, aquilo que você adquiriu e você fala com fluidez. Que área que você fala com fluidez, Sandra? E a área de facial. Então, a Sandra teria um ponto forte aí, a capacidade adquirida de facial. Então, pensa você, qual é a sua capacidade técnica adquirida? Aquela capacidade que só você sabe. E para preencher, acho que para facilitar, você pode colocar uma área que você gosta, né? Pega um papel, coloca no centro ali a principal área, né? Como eu falei, facial agora. E coloca ali várias linhas e completa, né? O que você sente trabalhando nessa área? Você vai ajudar o outro, você vai trabalhar a autoestima, você sente amor por essa área. Então vai colocando, e assim... E esses objetivos ali que você vai colocando, você não se preocupe, porque não é de um dia para a noite, né? Exatamente. Você vai, né, ao longo do tempo, né, você vai inovando, criando ela, né? E aí agora, gente, você já pensou na sua capacidade técnica adquirida, aquela sua área que você tem paixão, que você fala realmente com domínio, e você vai pensar nas suas habilidades de gestão. Ter um negócio... Você precisa de habilidades de gestão e habilidades comerciais também. Então pense, que habilidades de gestão você tem? Quais são suas habilidades comerciais? É necessário ter gestão e ter habilidade comercial para o seu negócio fluir.
E se você tem facilidade de utilizar as redes? Isso é um ponto forte. Provavelmente aí, pela facilidade que a gente tem, né, com relação às redes sociais, isso talvez seja um grande ponto forte seu. Essa habilidade de estar aí em destaque nas redes e utilizar as redes muito bem. Até porque quem tá fora das redes sociais hoje, né? Acaba fora do mercado, né? mercado. Então, escreve aí se você tem habilidades de utilizar as redes, se você utiliza muito bem Instagram, Facebook. A gente tem no nosso plano estético um módulo falando disso, né? Sim. De habilidades de gestão, habilidades comerciais, habilidades aí nas redes sociais, habilidades de marketing. Tudo a gente fala lá no nosso plano estético. E agora, que a gente já deu tempo de pensar, vamos para os pontos fracos. Quais são as suas fraquezas? Tem falta de capital inicial? Baixa capacidade de investimento? Quem que está patrocinando isso tudo? Você tem alguém para fazer isso com você? Os preços aí estão elevados em relação à concorrência? Pensa, você está estabelecendo preço pelo seu concorrente? Você está estabelecendo preço porque você fez um levantamento de mercado, de preço de produto? O que você está imaginando aí de fraqueza? O que mais você tem? Geralmente, quando a gente está começando um negócio, a falta de capital é uma fraqueza meio que geral. A análise aí, a matriz SWOT, ela é bem pessoal, gente. Não adianta eu citar para vocês. Eu vou fazer uma minha matriz SWOT e vou passar para vocês. Porque eu tenho os meus pontos fortes, a Sandra tem um dela, eu tenho as minhas fraquezas, a Sandra tem as delas, e vocês também. Então, vocês têm que pensar. Se vocês têm capital, se você tem uma baixa capacidade de investimento, os preços, como que você vai fazer. Falta de gestão. Tem gestão aí? É uma fraqueza? Vergonha de vender. Quem tem vergonha de vender? Coloca aí, gente, no chat. Você tem vergonha de vender? Porque eu vejo muito disso, Sandra. Profissionais, né? da área da saúde, profissionais da estética, tem profissionais qualificadíssimos, dizem assim, caramba, eu faço o meu serviço, mas eu tenho uma vergonha de vender, dar preço pra mim é complicado. Eu tinha esse problema, sabia? É aquela coisa que a pessoa sai da faculdade e já fala, não aprendi isso na faculdade, né? Exatamente. E aí é um ponto bem fraco, gente. A gente não tem que ter vergonha de vender. Lembra que toda hora a gente tá falando que tem que ter postura? Tem que ter postura. Se você tá fazendo um trabalho com excelência, você tem que ganhar por isso. Não fica com vergonha de vender, não. Ok? Anotaram aí? Então agora a gente vai falar dos fatores externos, aqueles que são incontroláveis. A gente vai começar falando dos pontos fortes, né? A gente começa a falar sobre o que? Sobre as oportunidades. A gente falou bastante sobre nicho. Então, quando você está focado num nicho, as oportunidades, elas acabam surgindo o tempo todo ao nosso redor. E quando a gente está focado naquele assunto, tudo é uma conversa, é uma propaganda, é uma coisa, uma frase solta que você lê, tudo vai te dar ideias para você colocar dentro daquele nicho que você está atuando. Então, olha só, um exemplo, vou contar uma história bem rapidinha aqui para vocês sobre expansão de mercado. Tinha um vendedor de enciclopédias, livros, né? E ele estava com dificuldade de vendas desses livros. E daí o que ele fez? Ele teve uma ideia, ele falou assim, acho que vou dar um brinde, né? Quando alguém comprar meu livro. E comprou lá uns vidrinhos de perfume. E cada vez que ele fazia as vendas dos livros, né? Ele oferecia de brinde perfume. E esse perfume foi ganhando espaço no mercado. As pessoas compravam a enciclopédia para ter o brinde, né? Assim. Exatamente. Ele começou a ganhar esse espaço, as pessoas começaram a falar do perfume e não do livro. Exatamente. Chegou a um ponto em que ele era procurado só para vender perfume, não mais livros. Daí ele acabou, né? Teve aquele site. Gente, eu tô vendendo livro, mas o meu forte aqui é vender perfume. Que era o brinde. E quem que é esse cara? Esse cara é o dono da Avon. Imagina, gente, o dono da Avon começou vendendo enciclopédia e dando perfume de brinde, teve um site dando, né, um perfume de brinde. Então, olha só, não perde as oportunidades, né? Ele ficou atento, né, ao nicho que estava acontecendo, estava tendo procura, ele mudou, né? Exatamente. Tem que mudar, né? Exato. E daí a gente vai ter aqui também, né, as evoluções, né, que vai ocorrendo, as evoluções das facilidades de comunicação. Isso é uma oportunidade, porque hoje a gente se comunica com o nosso cliente com muita facilidade, né? Através das redes sociais a gente acaba se comunicando com ele.
Se a gente for ver e analisar aí antigamente, como que era as propagandas, né, de clínicas, era na Gazeta do Povo, bem antigo ainda, né? Era um jornal que colocavam lá a comunicação com o seu cliente e ofereciam os seus negócios. Hoje a gente tem tudo Mudou isso muito, né? nas redes sociais, aí na internet, com muita facilidade. A comunicação mudou bastante, né, Sandra? Né? Outra coisa importante que a gente vai encontrar aí, né? Uma oportunidade, né? Sim, né? O que vai acontecer são as tendências de momento. A gente fica na espera do que está acontecendo ao meu redor. Por exemplo, o que está acontecendo de tendências de momentos no seu nicho? Vamos pensar agora, Sandra, para ajudar eles. Coloquem aí, gente, pense de oportunidades. O que tem na estética hoje de tendência? O que é o momento da estética? A gente já deu várias dicas aqui. Pense um pouquinho. O que tem de tendência? A gente falou que tem habilidades, as pessoas estão comportamentais, as pessoas estão muito mais ligadas a isso. Mas o que é essa tendência que tem a ver com a ação comportamental? Sandra trabalha muito bem com isso, né, Sandra? Pois é, vamos falar? Fala. São as terapias naturais, né, as terapias humanizadas. Isso está numa crescente muito, muito forte e é importante a gente estar atenta. Quando é da sua área, principalmente a área que eu mais gosto, né? Eu vou procurar ver esses movimentos que estão acontecendo e vou tentar, né, me adequar da melhor forma para mim. E hoje, as pessoas que estão buscando essa tendência do momento, né, algo diferente, e estão partindo para o natural, é porque elas estão, às vezes, mudando a sua maneira de ser, estão sendo veganas, ou elas estão buscando algo natural porque estão cansadas de tanta coisa aí industrializada. E aí acaba sendo uma novidade no mercado. Isso é bem importante. E isso acaba sendo também uma oportunidade na hora de fazer investimentos na área que você atua, né? Exatamente. Então você já analisou aí suas oportunidades? Como que você pode ter a sua expansão no mercado? Como você pode ter a sua evolução? Como que vai ser a sua evolução com relação à comunicação? Como você vai se comunicar com o seu cliente? Porque, gente, não adianta abrir sua estética e não se comunicar. Você precisa se comunicar. Qual que é a tendência aí da estética que você vai usar para o seu negócio? E ainda como os fatores externos, né? Como ponto fraco, a gente ainda tem as ameaças. Né? Algum exemplo aí de ameaças são as crises econômicas, né? O brasileiro conhece bem, né? Entra crise, sai crise, entra crise, sai crise. E é realmente uma ameaça incontrolável, né, gente? São realmente fatores externos, não depende da gente. As crises econômicas vão acontecer. Mas a gente também não precisa ficar esperando a crise passar, né, para começar a fazer um negócio, porque senão a gente vai morrer de fome. A gente precisa criar oportunidades e passar por essas crises econômicas sem ter problema. E ainda, o que mais que a gente tem? Tem aumento da informalidade. E aí aumentou muito, né? Principalmente com a pandemia. Várias pessoas que perderam seus empregos acabaram indo para o mercado mais informal e criando, às vezes, até de uma ameaça, ele criou até uma oportunidade. Sim, né? Tem as leis que também não são muito claras, às vezes não ajuda muito o profissional, né? Exatamente. E aí, o que mais? E ainda a gente tem também os acontecimentos mundiais que independe da gente. Um bom exemplo aí que todo mundo está passando é a pandemia. Inclusive, nesse período de pandemia, apesar de ser uma ameaça, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão, né, se reinventando, criando novas formas de trabalhar, criando oportunidades também dentro do acontecimento desse, né? Então, gente, na matriz SWOT, o que você vai fazer? Vai dividir em duas colunas, fatores internos e fatores externos. Vai colocar forças e fraquezas, vai colocar oportunidades e ameaças. E com post-it ou a lápis, você vai fazer essa planilha aí. Isso, gente, você vai mudando, vai atualizando a cada 3 a 6 meses, né? Até porque, por exemplo, até as habilidades vão mudando, né? Você vai criando novas. Então é sempre interessante você estar atualizando. Então, faça essa matriz SWOT. Vamos deixar de desafio da aula? Vamos, né? Vamos lá, gente. Faça essa matriz SWOT, que é super importante e vai fazer a diferença para o seu negócio. De verdade. A gente está falando de coração para que a gente encontre você daqui a alguns meses e você fala assim: Sandra, Patrícia, o que vocês falaram naquela aula? Quando vocês falaram da matriz SWOT, de planejamento? Meu negócio tava ruim, cresci pra caramba. Eu quero ouvir isso, gente. Eu quero ter esse depoimento de vocês. Então, por favor, façam isso, porque a nossa alegria é ver o crescimento de vocês.
Vamos falar de encantamento agora? Vamos. Quando a gente fala de encantamento, o que a gente vai falar? A gente vai falar do marketing sensorial, né? Exatamente. Então, o marketing sensorial é uma estratégia que utiliza os 5 sentidos. Você vai utilizar todos os 5 sentidos para quê? Para despertar nos consumidores as necessidades, o desejo de adquirir um produto ou um serviço com base assim numa experiência diferente, uma experiência única, né? Exatamente. E aí a gente vai chamar aí esses 5 sentidos de rituais de boas-vindas? Rituais de boas-vindas. Fora do Brasil, esses rituais de boas-vindas, ele é muito comum em grandes espaços. E ele está vindo para o Brasil e veio com força total agora na pandemia. Por quê? Ele trabalha fazendo o estímulo ali dos 5 sentidos. Como que funciona? Primeiro sentido, a gente vai trabalhar com o olfato. Então, o aroma de ambientes, ele pode ter um poder bem importante ali. Inclusive, ele tem um poder tão forte, chega a ter um poder de venda. E ele é considerado aí o marketing olfativo, que hoje várias empresas acabam implementando nos seus negócios justamente para fortalecer a marca, né? Eu acho que quem nunca passou na frente de uma loja e sentiu aquele cheiro característico, gostoso daquele ambiente. E depois comprou a essência da loja, né? Porque é gostoso. Ou de uma marca de roupa. Enfim, hoje em dia está muito comum esse tipo de marketing. E também nada impede, né? De você criar o seu aroma para sua clínica, para sua estética, né? Exatamente. Pode criar um aroma ainda, gente, que não vai ser lesivo. Porque determinados tipos de aroma têm substâncias que podem trazer toxicidade, certo? Sônia? É que quando a gente vem para essa área mais do natural, a gente vai evitar, quando a gente fala de aroma, isso que a Patrícia falou é muito importante. Porque não basta eu ir lá no mercado e comprar aqueles produtos normais que a gente espirra para ter um cheirinho gostoso no ambiente, não. Porque aquilo lá tem uma quantidade muito alta de toxicidade. Então, eles trazem uma coisa muito importante que a parte natural hoje está batendo firme, que são os disruptores endócrinos. Ou seja, eles trazem uma série de consequências danosas para o nosso organismo. E já, para substituir isso, o que a gente vai fazer? A gente vai estar utilizando os óleos essenciais. Eles são 100%, né, 100% puro, ou seja, ele não vai causar nenhum dano para o teu organismo e você pode colocar ele em várias situações. Você pode trabalhar ali no olfato, você pode trabalhar ali no relaxamento, enfim, em vários momentos aí. Então, por isso que ele é tão importante, né, para essa área dos Imagina rituais. você fazendo um tratamento de pós-operatório, de repente a pessoa tá com dor, ela tá nervosa, e você trabalhar aí com o olfato, aquele cheiro que vai acalmar a paciente, que vai deixar ela mais relaxada. Isso vai fazer total sentido para sua terapia. Sim. Daí a gente vai continuar aqui com os 5 sentidos, a gente vai falar agora de visão. E a visão é muito importante, porque quando você chega, por exemplo, né, para receber um tratamento diferenciado lá no nosso ritual de boas-vindas, o ambiente que você, né, recebe o seu paciente, é importante que ele seja um ambiente gostoso, calmo, relaxante. Mas a gente tem que tomar cuidado na hora de a gente preparar esse ambiente, né? Pra gente não deixar ele, o que a gente acaba fazendo muitas vezes erroneamente, ele deixar ele com cara de casa, né? Pra ficar mais confortável, mais aconchegante. Isso não é legal. Não é legal, né? Então tem uma visão aí, é uma vitrine, mas uma vitrine clean, né? E o paladar, Sandra? O paladar, você pode oferecer, por exemplo, no começo, quando a pessoa chega, você pode oferecer um chá. E esse chá, ele vai ter a ideia de trazer a pessoa para um relaxamento, ele vai se acalmar, você vai conversar naqueles primeiros minutos com o paciente. E aquele minuto que você tem para conversar com o seu paciente. E o chá é tão importante aí, porque a gente tem um exemplo, né? A gente sempre colocou na recepção, era chá, café. E muitas vezes as pessoas acabavam pedindo pra gente a receita do chá. E na verdade era um chá muito comum, não tinha segredo, era um chá mate. Era um chá mate, né? Simples, sem segredo. Mas por que as pessoas acabavam pedindo pra gente a receita daquele chá? O que tinha de tão importante naquele chá? Qual era o segredo daquele chá? O segredo daquele chá era o conjunto desses 5 sentidos. Porque quando ela chegava para tomar o chá ali na clínica, ela tinha o paladar, ela tinha o olfato, ela tinha a visão, a audição, tudo junto. Então, quando ela tomava aquele chá, ela entrava num ritual, um encantamento gostoso. Daí, quando ela pedia a receita, o objetivo dela era repetir tudo aquilo na casa dela. Outra questão bastante importante são as águas saborizadas, que também fazem diferença. Então, até porque o Brasil, hoje em dia, assim, né? A gente tem, né, regiões que são mais frias, então o chá
fica muito mais fácil de oferecer, e outras regiões a gente pode estar oferecendo uma água saborizada pelo próprio clima, né? Exato. E a audição? A gente tem que se preocupar com a música no ambiente, Sandra? É importante. A audição, ela vem em 2 momentos importantes aí. Primeiro, a audição você pode colocar uma música, né? E escolher um estilo para você oferecer para o seu paciente. Já antes de colocar o seu paciente para escutar música, ele já vai ter definido qual tipo de música que ele quer. Para isso, quando o paciente chega, você já pode perguntar para ele qual tipo de música, qual estilo que ele quer ouvir. Você já deixa ali, por exemplo, umas 2 playlists ali para que ele escolha e ele vai escutar durante a sessão. E é importante porque às vezes o ambiente onde você trabalha pode ter muitos ruídos externos, e a pessoa não consegue relaxar, né? E é importante você mostrar pro seu cliente aí a playlist na avaliação, porque de repente você vai achar que tá agradando com algum estilo aí de música e vai estar irritando esse paciente. Então é importante que você peça para ele quais são os estilos já na avaliação para escolher aquilo que é certo para ele. Acabou ressurgindo aí em alta, são os musicoterapeutas, porque eles estão criando para as clínicas estilos, fazendo playlists exclusivas, né? Masculina, feminina, adolescente, porque na verdade tem gostos diferentes aí, né? Exato. E questão ainda do som, é importante você ter um som que às vezes não pode ser muito zen numa recepção aonde você coloca a venda. Porque se a pessoa sai lá, de repente, né, muito relaxada, daí ela vai na recepção e fala, daí ela já tá agora eu não tô bem. Não vai estimular a venda. Então, quando você faz venda numa recepção, não é aconselhável colocar uma música muito zen, não, tá? E tato? O tato é muito importante. Você vai incentivar o autocuidado do seu paciente. Seja na hora de orientar o uso correto do home care, ou até mesmo agora, né, na pandemia, de forma online, que você pode estar vendendo um produto, e daí você pode marcar com ele um horário para você ensinar como utilizar aquele produto. Então, você vai estar estimulando o tato ali para o paciente também. E isso pode ser feito em home care, Sandra? Pode ser feito em home care, porque na verdade o que você vai fazer? É uma forma simples, né? Você vai levar para casa do paciente todo esse ritual de boas-vindas. Você vai estimular todos os 5 sentidos. Você pode levar um chazinho, um sachezinho, né, de chá. Você pode levar um aroma, né? Você coloca um pluguezinho de tomada ali para colocar um cheirinho agradável, cheirinho gostoso para ele ali. O paladar, né, com o chazinho. Você de repente pode estar também colocando, por exemplo, uma música, né? Exatamente. Para deixar um ambiente bem gostoso. Ele já está em casa e ele quer o mais conforto possível. Então peça autorização antes e faça esses rituais também. Inclusive, né, no home care, às vezes o paciente gosta tanto que pede, né, para criar um cantinho ali na casa dele específico para fazer as técnicas de relaxamento. É verdade. E aí, vamos falar de agregar valor nos procedimentos? Vamos lá. Então, a gente tem algumas sugestões aqui. A primeira delas é o spa para as mãos. O spa para as mãos, ele pode entrar naqueles momentos onde a gente deixa o paciente ali recebendo um ativo cosmético, uma máscara, por exemplo. E a gente pode preparar nesse momento, ir lá e fazer um spa para as mãos. Você não vai deixar o paciente sozinho e ainda vai fazer um spa para as mãos. E não precisa necessariamente cobrar isso. Isso é aquilo que faz o diferencial. Foi isso que aquela aluna da Sandra fez. Exatamente. Ela estava num procedimento de limpeza de pele. A gente precisa que o nosso cliente esteja com as mãos higienizadas. E ela fez um spa das mãos. Ela higienizou as mãos e fez uma massagem. Aí não tinha contaminação das mãos, porque geralmente numa limpeza de pele a pessoa leva a mão ao rosto. E além de tudo, a paciente se sentiu super relaxada. É verdade. E ainda tem a massagem rápida. Como que funciona essa massagem rápida? Pensa lá, um paciente fica deitado lá umas 2 horas recebendo um procedimento. Quando ele vai levantar para sair da maca, ele já está cansado, fica tonto, dá uma dor nas costas. Né? Então, nesse momento, você pede para ele sentar na maca e você vai fazer uma massagem rápida ali. É para aliviar os pontos de tensão do paciente que ficou muito tempo deitado. E se você já conhece alguma terapia oriental, lá faz alguns estímulos aí de doim, estímulos de pontos energéticos para que aquela pessoa já se sinta mais ligada, né? Porque ela estava ali deitada, cansada, dela sai daquela maca, tipo, e agora? E você dá uma ligada aí na pessoa e ao mesmo tempo relaxa aqueles pontos que estão
tensos. E Patrícia, a gente sempre acaba ouvindo no final, né? Nossa, é a melhor parte do procedimento. É verdade. Por Tanto exemplo, que eles assim, gostam. tanto faz uma limpeza de pele, quando termina a limpeza de pele, o cliente senta na maca, você vai lá nas costas, faz movimentos aí que não dura nem 5 minutos, rapidinho, só pra relaxar um pouquinho, e a pessoa fala assim, ai, essa é a melhor parte. Esperei por esse momento. Esperei por esse momento. Você ficou 1 hora ali tratando a pessoa, 1h30 tratando, e ela esperou por 5 minutos da massagem rápida no final. E a esfoliação labial, né, Sandra? A esfoliação labial é muito simples de fazer. Você vai fazer de uma forma diferenciada, né? Você vai criar também um ritual. Não é simplesmente passar um esfoliante e hidratar depois. Exatamente. Você vai criar um ritual, porque você tem... Tudo que você for fazer, você vai criar um ritual, né? Vai esfoliar, depois você vai hidratar de uma forma bem diferente. E agora pensa lá, se você está fazendo o tratamento de peeling, por que você não faz uma esfoliação labial com uma hidratação? Não faz parte do procedimento de peeling fazer isso, mas não vai afetar em absolutamente nada o procedimento de peeling. E ainda o cliente vai sair com os lábios super hidratados, e a sensação é muito boa. Aí você vai me dizer assim, mas eu vou gastar dinheiro fazendo isso. Não, gente, você não está gastando dinheiro. Você está agregando valores ao seu procedimento. E é tão mínimo, né, que se utiliza. Nossa. E os chás e a água saborizadas a gente já falou agora para vocês, né? Isso também é uma sugestão. Ainda que mais que tem? Tem uns acessórios. A gente tem pedras quentes, a gente tem guachá. Tem uma outra técnica muito simples que todo mundo pode ter. Para começar, eles não tem recursos agora para iniciar um procedimento diferenciado. Colheres. Todo mundo tem colher, então você pode utilizar uma colher e ensinar massagens, né? No rosto, para relaxar, isso é gostoso. Você pode fazer no seu consultório e você pode orientar o paciente a fazer em casa também, como home care. Isso funciona muito, eles adoram, porque é muito relaxante. E a colher, geralmente porque ela ser de um metal, ela vai ficar fazendo tipo uma vasoconstrição no rosto, vai fazer um gelinho no rosto. Até no caso aí de uma limpeza de pele, ela é bem-vinda também, né? E ela aí já vai atingir o sensorial da pessoa. Ela vai estimular receptores sensoriais da pele e vai proporcionar aí, com certeza, momentos agradáveis. E se você pode estar utilizando ela em outro momento também, fora fazer a vasoconstrição. Você pode colocar um óleo no rosto e fazer massagens, conforme o movimento ela vai aquecendo também, né? Olha que interessante. E ainda premiações ao cliente. A gente sabe, gente, e com certeza tem muita gente que passa por isso. Até vou fazer essa pergunta e vou pedir para eles responderem. Por acaso, você que trabalha na área da estética, orientou a utilizar um filtro solar, um creme, a tomar água, e o seu cliente não te obedeceu? Se ele não te obedeceu, coloca ali, meu cliente não me obedece, porque eu passo por isso. Você passa? Passo. Poxa, eu falo lá, usa filtro solar, faz tudo direitinho. A pessoa, eu esqueci, hoje estava nublado, precisava. Ou eu falo pra ela, usa esse cosmético, toma água. Quando ela volta, você tá tomando água? Você tá usando cosmético? Eu esqueci. Dá uma raiva, desculpa a palavra, mas, gente, a gente precisa que eles façam aquilo que a gente pede. E o que a gente pode fazer para que ele faça isso? A gente vai trabalhar com gamificação na estética. A gente tá bem futurístico aqui. Tá, vamos falar de gamificação na estética. A gente vai trabalhar com premiações ao cliente. Você vai receber o seu cliente e vai falar para ele assim, olha, você vai ter que usar o seu filtro solar, o seu creme, vai ter que tomar água, você tem que fazer atividade física, enfim. Você vai falar o que ele precisa ser feito. E vai falar assim, daqui a sexta sessão, a gente vai ter uma nova consulta. E nessa nova consulta, a gente vai conversar e vai reavaliar. Na verdade, você vai ter uma DR, vai discutir o relacionamento com o seu cliente. Lá pela sexta, sétima sessão, você vai escolher, você vai falar para o paciente, olha, então na próxima sessão a gente vai te reavaliar. Então eu peço para que você traga aí os produtos que eu te indiquei, para a gente analisar como que eles estão, se eles estão dando certo para sua pele mesmo, e como que você está usando. Primeiro erro, quando a pessoa traz para você esses produtos, se esse produto estiver cheio, o primeiro erro dela é não ter usado. Então, se ela está reclamando que o rosto ainda continua com manchas, você vai falar assim, nossa, mas você já comprou outro filtro solar? Não, é aquele mesmo. Mas está cheio. O ideal é até pesar, né, Sandra? Existem umas balancinhas, gente, que vocês compram aí no Mercado Livre. Balança de Olives, né?
Você compra aquela balancinha, pesa o filtro solar, ensina como utilizar o filtro solar e fala, olha, tem tantas gramas aqui. Aí, passou lá as sessões, quando ela retorna, pega a balancinha de novo, pesa o filtro solar. Nossa, tá cheio ainda? Então, isso é a prova real aí da estética. Você consegue pegar o seu paciente no pulo. Ele vai sentir ter vergonha, né, por não ter usado. Mas pelo menos ele não vai falar assim, minha pele tá manchada ainda. Não, ele vai saber que se tá manchada é porque você não fez as coisas certas. Então, ele vai ter aí vai cair na real do que ele tá fazendo de errado. A segunda coisa, gente, é para aqueles clientes que se atrasam, aqueles clientes que faltam. Você fazendo essa reavaliação, você fala assim, olha, tô notando aqui que você usou todos os produtos que eu te mandei, né? Você fez todo o home care correto. Tô notando também que você não teve nenhuma falta, que você compareceu todas as sessões sem nenhum atraso. E, nossa, você é o nosso cliente premium aqui. Você tá vendo ali aquele cantinho? Aquele cantinho nosso chama-se Cantinho do Troféu. E aí, você pode ir ali no Cantinho de Troféu e escolher alguma coisa para você, que é presente nosso, da nossa clínica para você. Lá naquele cantinho, Cantinho de Troféu, você vai comprar coisas não caras, mas que realmente fazem sentido. Aquilo que você pensa, eu gostaria de ganhar isso. Tem muita coisa legal aí, baratinha. E o cliente vai lá e vai escolher. Quando ele recebe algo, quando ele é presenteado, vai vir aquele sentimento de concorrência, de vitória, de recompensa. E ele vai falar para todo mundo, nossa, eu fui lá na estética, e ela falou que eu fiz tudo certo e me deu um prêmio. Aquele teu paciente, independente da idade que ele seja, pode ser um adolescente, pode ser uma pessoa com mais idade, enfim, independente da idade, qualquer idade, ele vai se sentir extremamente agradecido e vai falar, caramba, era mais que minha obrigação fazer tudo isso, ela ainda me presenteou. Gente, isso faz com que você ganhe o cliente e ainda faz com que ele faça tudo certinho aí na sua estética. Mas, gente, vamos lá. A gente falou aí dos 5 sentidos, né, Sandra? Falou que é importante fazer esse encantamento aí do cliente, mas presta atenção. Cuidado com a decoração do seu espaço, tá? A gente fala para encantar, fazer um ambiente gostoso, aconchegante, né? Mas não vai colocar cortina, vai colocar tapete flop branco, todo peludinho, porque isso aí não é adequado pela vigilância sanitária. As paredes têm que ser laváveis, as cortinas têm que ser também de material lavável, como se fosse, como que é o nome daquele plástico lá? PVC. Então, ele tem que ser tudo preparado e adequado para o seu ambiente. Infelizmente, flores são lindas, mas as flores acabam virando depósito aí de agentes contaminantes. Então, não pode ter flores, aquário, porta-retrato. Então, nada disso na clínica de estética. Realmente, a clínica de estética tem que ter aquele encantamento, mas ela tem que ser clean. Cuidados com a biossegurança. Exatamente. Né? Bom, estamos chegando a mais um fim de uma aula. Mas antes de chegar ao fim dessa aula, eu quero que vocês lembrem que vocês têm um desafio aí para cumprir, que é a análise SWOT. Vocês vão ter que fazer essa análise SWOT, que a gente preencheu aí com vocês, e agora vocês vão pensar, rever, analisar bem, vai fazer aí a sua análise SWOT aí mais personalizada. E eu também quero que vocês peguem, vai ter uma foto agora, rolando lá no nosso perfil, da aula de hoje. E eu quero que você, que fez os exercícios com a gente aqui na aula, e se você teve uma ideia, aquela ideia fantástica, e fala, caramba, isso vai mudar o meu negócio, eu quero que você comente aí. O que você teve de insight, o que você teve de ideia aí nessa foto que a gente vai postar. Mas isso só para você que realmente participou ativamente da aula. E vamos lá para a frase? Vamos lá. Se você pensa que você não pode, você está certo. Mas se você pensa que você pode, você também está certo. Tudo só depende de você. Sua vitória exterior vem depois da sua vitória interior. É forte. Uma frase que realmente faz a gente pensar e refletir, né, gente? Bom, a gente vai encerrando por aqui, com dor no coração de deixar vocês, mas a gente continua aí, porque a próxima aula já tá bem pertinho, né? Então vamos lá, até a próxima aula. Até mais. Até amanhã.